Dois fatos e uma questão muito grande sobre você. Provavelmente se você veio pelo chamado que eu fiz, você deve estar curioso. Eu queria retomar, como se fosse desde o começo aqui. Dois fatos sobre você e uma grande pergunta também sobre você. O primeiro fato é que Deus tem uma grande obra na tua vida. Sim, Deus tem uma obra extraordinária para fazer na sua vida, através de um chamado. Se você ouvir e entender esse chamado, Deus vai fazer algo extraordinário sobre você, ou começando em você, e não vai ficar só em você. Ele vai pegar toda a tua família, você, os seus filhos, e essa obra, através desse chamado, ela chega até os teus netos. Ele vai pegar os seus familiares também. Deus, ele vai prosperar a sua vida, ele vai entrar em áreas da sua vida que você nem sabe que existe, e por conta delas você tem perdido muitas coisas na sua vida. Mas Deus, ele quer mudar essa história através de uma obra tremenda realizada por causa de um chamado. O segundo fato sobre a sua vida, e eu quero que você entenda o porquê que eu vou falar isso, e não é com um ar de não vai conseguir, não é não. Mas o segundo fato sobre a sua vida é que você não vai alcançar como que eu posso dizer, esse sucesso através desse chamado e através dessa obra. Você não vai alcançar. Você não vai chegar. Existe um índice de pouquíssimas pessoas que conseguem atentar ou atender esse chamado e ser realmente tocado por Deus. Pouquíssimas pessoas, e muito provavelmente você não vai estar nessas pessoas. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro grande fato sobre a sua vida. Deus tem um chamado sobre a sua vida, através de uma obra extraordinária que Ele quer fazer para você, e essa obra vai alcançar a sua família, seus familiares, vai mudar completamente a tua história, a tua vida. Segundo fato sobre você, você não vai conseguir atender a esse chamado e ser alcançado por Deus a ponto de mudar a sua história e mudar a trajetória da sua família. O terceiro, que é um questionamento sobre esses fatos ou a sua vida, seria: mas por que eu não vou alcançar? Eu não vou alcançar, por quê? Porque que Deus tem um chamado para uma grande obra na minha vida, mas por que eu não vou alcançar, não vou fazer parte desse índice, ainda que pequeno, eu não vou fazer parte? Por que isso? Porque, em primeiro lugar, a Bíblia diz que muitos serão chamados ou são chamados e poucos escolhidos. Entenda bem, primeiro está dizendo assim: muitos são chamados, não está dizendo que todos são chamados. Você percebe que já existe um filtro aí, já existe, como se fosse, estivesse uma separação de pessoas. Não são todos que são chamados, são muitos. E nesses muitos, agora tem a parte boa. Você está no meio deles, você que chegou até aqui, está vendo esse vídeo comigo, você também foi chamado por Deus, chamada por Deus, você faz parte dos chamados por Deus. Agora, a parte preocupante: você não vai fazer parte das pessoas que vão ser tocadas por Deus ao ponto de mudar a vida e a trajetória. Mas por quê? É o grande questionamento. Por que você não vai conseguir ser chamado, ser tocado? Aí entra uma série de questões e eu gostaria de compartilhar algumas com você. E agora eu entro naquilo que eu disse. Não é que eu estou falando isso porque eu não quero que você seja abençoado. Não quero que você seja abençoada. Muito pelo contrário, eu quero muito que Deus entre e que você faça parte da minoria das pessoas que vão ser chamadas e tocadas por Deus. Então, o que eu posso te dizer a respeito disso? Você não vai conseguir fazer parte da grande maioria porque você está embaraçado com as coisas dessa terra. Você está dando atenção para as coisas dessa terra, para conquistas dessa terra, e não está olhando para aquilo que Deus realmente oferece para você. Você está olhando para as coisas que você pode conquistar, você está colocando como metas e projetos, e agora eu abro um parênteses bem grande para colocar essa palavra: sonhos. Você, apesar de ser chamado por Deus, apesar de Deus ter proposto na sua vida um projeto extraordinário, você está sonhando sonhos que não são os sonhos de Deus. E aí a gente poderia ficar horas aqui falando.
Se você não sonha os sonhos de Deus, você só vai acumular frustrações na sua vida. E quando isso acontece, você se frustra aqui, aí você se recupera um pouquinho, faz outro projeto, se frustra ali, e você vai acumulando frustrações e desilusões. E sabe quem acaba pagando por tudo isso? É Deus. É aquele que te chamou. Por você não compreender para aquilo que Deus te chamou e onde Ele quer te levar, você vai se frustrando, se amarrando com coisas dessa vida, buscando coisas que Deus não falou para você e negligenciando aquilo para que Deus te chamou, e por conta disso você acaba não chegando onde Deus quer. Você tem acumulado mágoas no teu coração, você tem acumulado problemas que não foram resolvidos, problemas que você poderia resolver e você não resolve. Por conta dessas coisas, você simplesmente não vai chegar a obter, através do chamado que Deus propõe na sua vida, a alcançar as bênçãos que Ele sonha para você, que mudarão toda a trajetória da sua família e dos seus parentes. Eu sei que eu numerei poucas coisas aqui, mas eu poderia ir muito mais além. Você tem olhado muito mais, aí a gente entra naquela questão dos órgãos do sentido, né? A gente vê aquilo que a gente vê, entra para o nosso sentimento. Muitas coisas daquilo que a gente vê, a gente deseja, mesmo não sendo coisas que são dispostas para nós, e aí a gente começa a entrar numa guerra conosco, né? O nosso pior inimigo, o meu pior inimigo sou eu mesmo, o seu pior inimigo é você mesmo, e essa é uma guerra infindável. Lembra de Paulo? Aquilo que eu quero fazer, que eu tenho que fazer, eu não faço, e aquilo que eu não posso fazer, quando eu vejo, eu já fiz. É uma guerra, eu comigo mesmo, uma guerra que não vai acabar nunca. É uma guerra onde eu tenho que buscar o autocontrole, o domínio próprio, para conseguir com isso tocar em Deus, para conseguir com isso chamar a atenção de Deus, para que Ele venha na minha vida e Ele faça com que eu seja participante da sua glória, né? Isso é uma coisa muito profunda, e quando eu digo isso e quando eu faço essa chamada, é para que você entenda que existe uma possibilidade de eu e você entrarmos por essa chamada. Mas se nós continuarmos sonhando os nossos sonhos, né, eu poderia aqui abrir um negrito bem grande e colocar a palavra: pare de sonhar. Nós vamos aos cultos e ouvimos palavras: não desista dos seus sonhos. Em primeiro lugar, eu pergunto: os seus sonhos são os sonhos de Deus? O que você diz que são os seus sonhos? Eu quero, meu sonho é esse, meu projeto. Você já orou por ele? Você já colocou esse projeto nas mãos de Deus? Você viu se isso é o que Deus tem para você? Ou será que, se esse projeto se concretizar, você simplesmente vai esquecer do Senhor? Isso é uma coisa que acontece. Nós somos falhos, e sabe qual é o motivo principal de nós não sermos tão prósperos e abençoados financeiramente? É o fato de nós não termos um caráter moldado por Deus. Porque se nós conseguirmos deixar o Senhor moldar o nosso caráter, eu posso dizer sinceramente que não existe limites para você. Então, se você quer realmente não simplesmente ser uma pessoa chamada, mas ser uma pessoa além de chamada, você já foi selecionado na primeira leva, posso assim dizer, né? Não são todos que são chamados, são muitos, você já foi selecionado, assim como eu. Mas você quer ser escolhido por Deus e chegar ao ponto principal, que é alcançar as bênçãos do Senhor e ver toda a tua parentela ser tocada e ser salva por Deus. Então existe uma caminhada além disso. Se você quer destrinchar mais sobre esse assunto, se você quer entrar mais sobre esse assunto, eu quero que você, além de se inscrever nesse canal, coloque sua pergunta ou sua dúvida, escreva aí o que você tem a dizer sobre esse assunto ou gostaria de conversar mais comigo. Eu quero orar por você e antes disso ler um versículo que foi o versículo lido na palavra que foi pregada ontem no culto. Ele está em Filipenses, no capítulo 3, e o versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, Paulo está dizendo, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando-me para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana
vocação de Deus em Cristo Jesus. Percebe que é profundo isso. Ele está dizendo assim, uma coisa faço, eu não julgo que eu já recebi, ou que eu seja maior ou melhor do que qualquer um, de forma alguma, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, das coisas que me amarram, das coisas que me magoam, das coisas que me dizem que eu não posso, esquecendo-me das coisas que seguram a minha vida para trás ou simplesmente no mesmo lugar, eu olho para o alvo. E quando ele fala eu olho para o alvo, ele não está olhando para um sonho de grandezas dessa terra, não, ele está olhando para aquilo que não é dessa terra, que viveu nessa terra, viveu entre nós, foi morto e ressuscitou. Foi morto e ressuscitou. Olhando para o alvo, eu sigo em frente, olhando para o alvo para que de alguma maneira eu também possa alcançar. Eu quero convidar você para, junto comigo, entrarmos nesse propósito e tem aquela palavra, aquele jargão que juntos somos mais fortes. Nós podemos alcançar o Senhor se nós abrirmos mão de nós mesmos. Se você estiver disposto a isso, eu quero junto com você fazer uma oração e nós já encerramos o vídeo. Pai querido, diante dessa palavra, diante de todas as coisas que aqui nós falamos, eu quero dizer, Pai, que eu tenho toda a confiança do mundo que o Senhor pode fazer dessa pessoa que me ouve um escolhido e não só um chamado, e que ele entenda, Deus, que é necessário ele abrir mão de si mesmo, é necessário ele esquecer das coisas que para trás ficam, não esquecer ao ponto de ignorar, não, mas de seguir o tratamento que o Senhor quer determinar e fazer daquela situação que deixou ele tão magoado algo realmente que não afeta mais a sua vida presente e muito menos a do futuro. Pai, eu abençoo essas vidas que me escutam nesse dia e quero dizer ao Senhor que eu te agradeço por essa oportunidade de estar falando da tua palavra e que o Senhor possa tocar nessas vidas mais e mais em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.